Na realidade é um grande desafio, né? Algumas quartas-feiras aqui, até pelos temas que de alguma forma se ligam, eu venho sustentando da complexidade que é. E na realidade, Renato, quando eu digo da complexidade que é o relacionamento com Deus, pelo nosso desconhecimento, não é pelo problema relacionado a Deus. O problema é igual a Bíblia. É difícil obedecer a Bíblia. O problema não é a Bíblia. O problema somos nós. O problema não são os ensinamentos de Jesus. O problema não é Deus. O problema somos nós. Interpretar a Bíblia é outro papo. E aí, rapidinho aqui, eu já volto para o tema, mas fazendo coro com o pastor Eli, essa grande discussão que tem tido aí esses últimos dias, que eu já falei que quando está todo mundo falando, eu não falo. Não é? Até porque vai ser mais um a falar e vai virar banalidade, não deixa os outros falarem. Mas, de alguma maneira, a gente sempre é perguntado. E eu falei, inclusive, no último debate, a Bíblia não tem que ser atualizada. Ela tem que ser bem interpretada. É lógico que nessa de interpretar, eu vou entender as adequações contextuais. Só isso. As questões morais são indiscutíveis. Deus não vai mudar. Então, assim, nós temos algumas dificuldades. Nós discutimos muito algo que vai muito além do nosso conhecimento. Como diria o teólogo, a nossa mente finita jamais alcançará o infinito. Parafraseando também o profeta Isaías, ou o registro do livro que, segundo o autor, é Isaías, em que pede sabermos a complexidade disso aí também, dessa afirmação, mas o fato é que os pensamentos são muito mais altos do que o nosso. Sim. Do que os nossos, muito mais altos. Os nossos são rasos, né? Eu até entendo algumas colocações, né? O problema é que as pessoas pegam também frases soltas. O problema da comunicação foi o Walter que disse isso aqui um dia. Eu sei o que eu digo, eu não sei o que o outro entendeu. Eu guardei esse negócio. Você fala muita coisa, a pessoa pega uma frase que você pegou. E aí não entende o contexto. E dá essa confusão toda. Isso é Bíblia. Isso é exatamente a Bíblia Sagrada. Então eu preciso analisar um contexto. Eu não posso pegar um texto isolado. Ora, qualquer um de nós aqui, se pegarmos a Bíblia Sagrada e fizermos análise de alguns textos, nós chegaremos à conclusão que hoje muita coisa é mal interpretada. E existem vários exemplos. O que isso tem a ver com o nosso debate aqui hoje? Tudo, porque a nossa caminhada com Deus está diretamente ligado à Bíblia Sagrada. A compreensão. A compreensão, lógico, porque se eu não entender direito, como eu vou me relacionar? Renato, como eu tenho intimidade com você se eu não conhecer você? Nós estamos falando de uma caminhada com Deus, não é com o Humberto, que também é difícil caminhar comigo. Mas estamos falando de uma caminhada com Deus. Não é? Então, assim, eu preciso entender. Então, há uma complexidade? Existe. Qualquer pessoa normal e sincera dirá que existe uma complexidade. Como diria um cantor famoso, um amigo nosso aqui, toca muito na rádio, ele diz o seguinte: pensar dá trabalho, mas resolve. Agora eu tenho que pensar, eu tenho que estudar. São aquelas palavrinhas, né? A semântica é um negócio interessantíssimo. Meditar. Ora, meditar é muito mais do que ler. Não é isso? Eu preciso estudar. E aí eu costumo dizer de maneira bem simples, bem no perfil Humberto Siqueira de ser, que existem pelo menos, eles vão falar melhor do que eu isso aqui, mas vou falar no senso comum, 3 formas de eu ler a Bíblia. Uma, para Deus falar comigo. Simplesmente falar comigo. Então ninguém vai me convencer, por exemplo, que o Mateus, vou pegar o Novo Testamento. Mateus capítulo 6, falando de ansiedade, de confiar em Deus. Não é possível que o cara não vai entender aquilo ali. Ele precisa de fazer uma exegese daquele texto para entender. Tem adequações de Jesus, culturais, do local, do que Jesus via e falava. Tem tudo isso aí que o professor vai dar uma aula. Mas não é possível. Salmo 46. Não é? Eu estava aqui ouvindo o Walter pregar ainda agora. Ouvindo ele falar de um salmo muito conhecido também, né? De olhar para o monte e tal. Ora, gente, não é possível. Será que eu não... Então, ler Bíblia para Deus falar com você, pelo amor de Deus, é totalmente possível. Eu quero ler Bíblia para, além de Deus falar comigo, entender um pouco mais. Eu preciso meditar mais ainda. Mesmo para Deus falar comigo, eu tenho que estudar a Bíblia. Não posso ler Bíblia sem estudar. Mas eu quero entender um pouquinho mais. Não é? Eu quero ter uma interpretação. Eu vou ter que usar de ferramentas. Não tem como. Para que tem seminário? Por que a igreja tem seminário, então, se não é importante? Então eu preciso de ferramentas. Agora, eu quero avançar um pouquinho mais na compreensão. Então eu vou ter que usar as ferramentas de hermenêutica e todas as que existem para eu interpretar. Agora eu quero dar aula. Eu quero discutir. Aí pegou, irmão. Aí você vai ter que realmente buscar formação. Porque eu não conheço, se houver algum outro lugar, me lembre, por favor, que a minha memória está me prejudicando hoje. Eu não conheço outro lugar na face da terra
em termos de atividade que seja laborativa, porque no meio evangélico tem muita atividade laborativa, Sim. tem atividades que são remuneradas, ninguém vai ficar enganando aqui o outro. Então, eu não conheço outro lugar onde as pessoas não... Ah, lembrei de um aqui agora, rapidinho, mas não vou entrar no mérito, não. Fala aí, mas eu pastor, não vou fala falar, não é apropriado agora. Não é apropriado. Não, mas é tudo bem. apropriado, sim. É apropriado. Pronto, tá bem. É Então, apropriado. fala aí pra Mas gente, eu não pastor. conheço outro lugar onde a pessoa entra hoje, daqui a 2 meses, ela fala como se conhecesse tudo. Ela abre Bíblia, discute com o pastor como se ele entendesse tudo. Eu não conheço outro lugar onde as pessoas rapidamente alçam lugares, elas conseguem alcançar lugares. Tem a ver com debate. Porque o nosso meio ele é muito exteriorizado, ele é muito cheio de estereótipo. O cara prega bem, o cara fala, ó, se vestiu, botou aquela roupa bonita, sapato, camisa e tal, aí já chama atenção. Falou bonito, e dependendo se for no meio ainda, agora eu vou cortar na nossa carne. Se for no meio renovado, o nosso é renovado, tem um pentecostal. Se for no meio renovado, piorou. Porque ele deu uns glória a Deus, um aleluia, meu irmão. Pegou um texto e fez uma roupagem bonita, aquela tal da revelação. Caramba, o cara tirou uma revelação que não sei o que, inventa umas coisas. Aí vai, pronto. Rapidinho, ele vira um pregador, vai pra rede social, daqui a pouco curte, ele fala uma coisa e o cara vai embora. Então é um meio onde, infelizmente, pela pouca necessidade que se tem em muitos lugares, eu estou falando aqui, eu estou generalizando, não pode ninguém aqui pegar, porque, por exemplo, em Monte Hermano não é qualquer um que prega. Estou falando agora da minha igreja. Em IBNT, as 2 igrejas que eu sou e sou responsável, não é qualquer um que prega. Agora, tem lugares que não é assim. Esses dias a pessoa falou para mim, político, foi num lugar, me deram oportunidade. Como assim? Deram uma oportunidade. Aí, já que você pediu, eu vou falar. Por favor. Eu estava conversando isso com a minha filha esses dias, a Júlia, que faz direito. Rapaz, eu nunca vi uma outra atividade que é a política. O camarada não sabe nada, não conhece nada. Se tiver voto, ele consegue entrar lá e ele não tem a mínima noção do que ele está fazendo. Pastor, o que tem a ver isso com o debate? Não tem nada a ver, mas já que pediram para eu falar, eu estou falando. Porque assim como na igreja, o cara começa... Ele pregou hoje, fez uma oração, falou bonito, amanhã o cara já está lá. E detalhe, dependendo do lugar, meu irmão, bateram nas costas dele, deu um tapinha, falou, rapaz, que palavra, ele já se acha. E aí ele vai embora. E não precisa de formação. Mais uma vez, eu vou recorrer aqui à Batista, porque é o meio que nós conhecemos. Tem que estar no seminário, tem que ter formação, tem que ter feito um seminário, vai passar por uma prova. Mas tem muitos lugares que isso não é exigido. Assim, torna-se até ser fácil. Então, se eu quero ensinar, se eu quero pregar, eu tenho que estudar. Eu queria muito ser músico, eu queria tocar ou cantar. Era o meu sonho. Eu queria tocar alguma coisa ou cantar. Só que eu tive um pastor, pai e mãe, tão bom que meu pastor falou logo, meu filho, você não foi chamado para isso, você é horrível. E meu pai e minha mãe diziam a mesma coisa. Foram sinceros. Eu fui orar, Deus falou que era a palavra, eu fui estudar, meu irmão. Hoje eu canto porque eu sou presidente. Eu mando na igreja, eu canto, não é isso? Sim. Ou seja, quer ouvir Deus falar, abre a Bíblia que Deus fala. Bíblia, não é caixinha de promessa. Abre a palavra de Deus que ele vai falar com você. Peça ao Espírito Santo que ele vai te ajudar. Quer entender um pouco mais? Vai estudar um pouco mais. Não é? Vai se aprofundar um pouco mais. Quer debater, quer ensinar, quer pregar, quer dar aula? Aí vai buscar formação.